Hoje é o Dia Nacional do Surdo. A surdez é o tipo de deficiência que pode surgir em qualquer fase da vida. E cerca de 70 milhões de pessoas vivem em silêncio. No Brasil, a Organização Mundial da Saúde estima que 15 milhões de habitantes têm alguma deficiência auditiva. E entre os desafios que a deficiência impõe estão o dilema de muitos pais: colocar o filho numa escola especializada ou regular. Hoje, a educação dos alunos surdos é motivo de polêmica. O Ministério da Educação defende a integração de todos eles nas escolas regulares. Mas os educadores que trabalham nessa área preferem as escolas especiais ou bilíngues, que ensinam Libras e português. Aumentando mais a discussão, a Universidade de São Paulo fez esse ano uma avaliação do desenvolvimento escolar dos surdos. 9.000 alunos de 6 a 25 anos foram acompanhados e submetidos a provas durante 11 anos. Os resultados mostram que as crianças surdas aprendem mais e melhor com professores e colegas que usam Libras. Essa dúvida que preocupa os pais de deficientes auditivos nasce muitas vezes do medo das dificuldades que a surdez traz e do preconceito. Eles deixam a família tão vulnerável quanto o paciente. Para conhecer a deficiência, é preciso entender como o ouvido humano funciona. O órgão é dividido em 3 partes: o externo, o médio e o interno. As ondas sonoras chegam à orelha e são levadas até o tímpano, que vibra. O estribo, um osso bem pequeno, provoca uma movimentação dos líquidos que ficam dentro da cóclea. As células enviam impulsos elétricos ao nervo auditivo, que os mandam até o cérebro, onde são interpretados como som. Se eu tiver um problema no que a gente chama de ouvido ou orelha externa, eu vou ter um problema de condução do som. A mesma coisa no ouvido médio, eu vou ter um problema de condução do som. Se eu tiver um problema mais para dentro, eu vou ter um problema no ouvido interno, eu não vou conseguir transformar o som na energia elétrica que o meu cérebro consegue entender. Aí eu tenho um problema que a gente chama de sensorial. E aí ainda posso ter um problema no nervo. Vou ter uma deficiência auditiva neural. Na maioria das vezes as coisas vêm combinadas. Aqui no estúdio a gente conversa com Fernando César Capovilla, psicólogo do Laboratório de Neuropsicolinguística Cognitiva Experimental da USP, Universidade de São Paulo. Bom dia, professor. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigado. Bem, o professor coordenou esse estudo da USP, que a reportagem mostrou que é o maior já feito em todo o mundo sobre o ensino de surdos e portadores de deficiência auditiva, né, professor? Sim. O que esse estudo aponta sobre essa proposta do governo de incluir esses estudantes nas escolas comuns? Perfeito. Então, foi o maior estudo já conduzido no mundo sobre desenvolvimento de cognição, linguagem e escolaridade da criança surda e da criança deficiente auditiva. Nós temos 15 milhões dessas crianças no Brasil. Nós avaliamos 9.200 crianças surdas de 15 estados brasileiros de todas as regiões, durante mais de 20 horas por criança. Nós avaliamos a escrita alfabética, leitura orofacial, conhecimento de sinais da Libras. Nós avaliamos também o desempenho dessas crianças em avaliações nacionais, como a Provinha Brasil e a Prova Brasil, e estaduais como o Saresp, por exemplo, para descobrir que competências mais contribuem para um bom desenvolvimento nessas provas. Nós descobrimos que as crianças aprendem mais e melhor português, elas leem melhor, elas escrevem melhor, elas fazem melhor leitura orofacial e sabem mais Libras nas escolas bilíngues do que nas escolas comuns. Nós descobrimos que a competência que mais contribui para o bom desenvolvimento das crianças no Saresp e na Prova Brasil e na Provinha Brasil é precisamente Libras. A maior parte das crianças surdas nasce em lares ouvintes e, portanto, precisa da escola de educação infantil, dessa comunidade linguística sinalizadora, para aprender Libras, para depois compreender o que o intérprete diz e para depois compreender leitura orofacial e fazer leitura e escrita alfabética, para adquirir conteúdo escolar. Nós descobrimos que as crianças aprendem mais e melhor, as surdas, na educação bilíngue, ao passo que as deficientes auditivas aprendem mais na escola comum. Ô, professor... Que a inclusão é muito boa para a escola comum.
para a criança com deficiência auditiva, mas não para a criança surda. E, finalmente, que a competência que mais contribui para o bom desenvolvimento da criança na Provinha Brasil, na Prova Brasil, é precisamente Libras. Então, professor... Então, está errado, está completamente errado propor o fechamento das escolas bilíngues, porque é nelas que a criança vai aprender Libras. Que vai ser a base para o ensino. Isto, a Libras constitui a metalinguagem, ou seja, o recurso cognitivo, linguístico, que a criança vai usar para adquirir o português lido no papel e lido orofacialmente. Bom, professor, só para a gente fazer um resumo e uma explicagem aqui, que Libras é, na verdade, os sinais, né? A linguagem, por exemplo, que se faz com os sinais para que a pessoa que tem um problema auditivo, uma deficiência auditiva, ela possa compreender. É como se fosse ensinar uma nova língua. E aí, professor, o que eu quero chegar com o senhor é o seguinte, esse estudo acaba concluindo também o que aquela tese acaba determinando de que quem tem deficiência auditiva, na verdade, não pode ser encarado como uma deficiência no processo de aprendizagem. Se tem que ensinar uma nova língua, quer dizer, não tem problema de aprendizagem aí. O que tem problema é um problema de audição. E aí, a partir do momento que se aprende uma nova língua, fica muito mais fácil aprender outros contextos do mundo. Exato. A Libras é a língua materna do surdo brasileiro, ao passo que o português é a língua materna do ouvinte brasileiro. A Libras, ela é adquirida numa comunidade escolar sinalizadora, desde o nascimento, mais precisamente desde o maternal, mini maternal. Ela é fundamental para constituir a base cognitiva e linguística que vai permitir à criança alfabetizar-se e escolarizar-se mais tarde no ensino fundamental. Essa língua é uma língua natural, ela não pode ser aprendida no atendimento educacional especializado. Então não pode, ela precisa de uma comunidade. Essa comunidade é precisamente a escola bilíngue. Por isso que a comunidade surda aqui de São Paulo está se mobilizando e fez um anteprojeto de lei que será julgado amanhã, dia 27, na Câmara dos Vereadores, propondo precisamente a proteção e o desenvolvimento da escola bilíngue para surdos. Por quê? Porque é esta escola que vai dotar a criança dos recursos cognitivos e linguísticos que ela precisa para desenvolver-se, escolarizar-se, se tornar um cidadão, se tornar um ser humano, desenvolver sua personalidade, sua cognição, sua linguagem, sua escolaridade e adquirir uma profissão e ser um cidadão brasileiro pleno. Agora, professor, o senhor falava aí da diferença de crianças surdas e crianças com alguma deficiência auditiva e das escolas bilíngues e das escolas normais, tradicionais, né? Comuns, exatamente. Agora, essas crianças que são matriculadas nas escolas comuns, que tipo de adaptação tem que haver na escola? Porque a gente sabe que também os professores, eles não são especializados em cuidar dessa criança e dar a atenção que elas precisam. Então, na sua opinião, o que falta nas escolas comuns para atender esses alunos deficientes? Perfeito. Bem, primeiro, falta formação do professor e faltam recursos. E falta conhecimento da Libras por parte dos coleguinhas, da comunidade escolar. Por isso que a escola bilíngue é o melhor dos ambientes. O que a nossa pesquisa descobriu é que inclusão é boa, sim, primeiro, para o deficiente auditivo, aquele cuja língua materna é português, por quê? Porque a perda auditiva foi mais tardia ou não é tão profunda. Não para o surdo. A escola comum pode ser boa para o surdo em contraturno. Ou seja, a educação fundamental principal deve ser ministrada em Libras e em português escrito. E em contraturno, aí sim, a escola comum, num período secundário. Não é? Mas é fundamental que a criança tenha a escolarização, aprenda o conteúdo escolar e aprenda português usando Libras como metalinguagem e como recurso de instrução na escola bilíngue e, em contraturno, o português. Agora, professor, se o senhor disse que é fundamental que a criança conviva com pessoas que saibam interpretar em Libras, essa teoria de algumas pessoas que defendem que a convivência com pessoas, com alunos, né, que não são portadores de deficiência nem surdos é benéfica, isso não se sustenta? Não.
mais ou menos assim. Pegue uma criança de 4, 5, 6 anos e leve-a para a China. E para que ela não se sinta discriminada, não coloque essa criança numa escola de latinos. Não. Coloque-a numa escola de chineses. Aí ela vai ter que aprender conteúdo escolar sem sequer saber chinês. Ninguém a entende, ela não entende ninguém. Ela não consegue sequer fazer uma pergunta para a professora. O que vai acontecer com a personalidade dessa criança? Ela vai começar a apresentar distúrbios emocionais, retraimento, inclusive tendências suicidas. Ela vai ser vítima de bullying. Então, aquilo que se chama de inclusão, em verdade, hoje em dia, é inclusivismo, é ideológico. Ele é bem intencionado, mas é o tipo de boa intenção de que o inferno está cheio. Porque não leva em consideração a criança. Será que para a criança é bom? O que nós descobrimos é que inclusivismo é mau e inclusão é boa. Os surdos são favoráveis à inclusão. Mas que inclusão? Uma inclusão que receba, que inclua a criança inteira, com a sua língua, inclusive. Não deixa a língua de fora. Que inclusão é essa que deixa a Libras de fora? De fora não só do ambiente, mas de fora da criança, ao privá-la de educação infantil e fundamental em Libras. Tá bom, professor. Com essa comparação a gente entendeu bem do que trata essa questão. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu conversei com o professor Fernando César Capovilla, professor de Psicologia da USP. Muito Bom obrigado. dia para o senhor. Foi um prazer. Muito obrigado.